Para finalizar nossos vídeos de treinamento, vou falar agora a respeito das folgas e tolerâncias de furos quadrados. O que acontece? No vídeo anterior, eu falei a respeito do KEF em relação ao tamanho ou a espessura da fenda que é realizada durante o corte, certo? Então, em casos em que são feitos furos quadrados, acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo de que ao invés de sair ali, digamos que um furo tem 24 por 24, o furo acaba saindo com menos. Então tá tendo algum problema dentro da configuração da CNC. Então pode ser um problema de configuração ou pode ser um problema mesmo mecânico em que a gente está tendo que compensar. Então o que acontece? O furo acaba, em vez de sair com 24, o furo pode sair ali em torno de 19, 20, tá? Então ele está variando mais ou menos de 3 a 4 milímetros. Então o que a gente está fazendo para compensar isso é gerando furos em que quando o furo é de 24, a gente está colocando ali um furo de 27, 28. Então o furo, ao invés de sair com 28, ele vai sair ali por volta das casas dos 23 para 24, que é ali o tamanho que a gente está precisando, né? Então isso tem muito a ver com a questão mecânica, tem a ver com a questão das entradas. Então quando você for fazer o furo quadrado, tem que ter cuidado com o tipo de entrada, tem que ter cuidado com a posição da entrada. A mesma coisa que acontece no vídeo que eu mostrei a respeito das letras, tá? Então a posição da entrada é extremamente importante na hora de ser feito um corte. Não é simplesmente deixar a entrada conforme o sistema está deixando. Então assim, fez o plano, pergunta antes como é que tá a entrada, se a entrada ali tá boa, chama alguém do CNC porque eles têm mais experiência, então eles vão saber opinar melhor, tá? Então nunca assuma que do jeito que você fez é o certo, é o correto e é a verdade absoluta. Então fez, pergunta antes de soltar já para corte, falar pode cortar, ok? Então a questão da compensação é essa. Costuma se colocar ali entre 4 e 5 milímetros para haver essa compensação do corte em relação a furos quadrados, tá? Então aqui é rapidinho, né? Então, se for fazer aqui, digamos que a gente vai fazer uma chapinha aqui, então eu vou desenhar aqui a peça em si, né? Então vem aqui em criar a peça. Esse processo aqui já foi todo documentado, né? Então esse processo aqui já tem vídeo. Vou deixar aqui só para não vou mexer nas configurações não, nos parâmetros, então tá aqui. Vem aqui e faço um furo quadrado qualquer, então eu venho no CAD aqui, faço um outro furo. Vou colocar menor aqui, vou colocar de 24 por 24. Então aqui, venho aqui de novo, né? 24 por 24, dou um Enter. Coloco aqui o furo, certo? E aí no caso, o que acontece? Se ele for, lembrando, né? Se ele for de 24, no DXF já tiver 24, como é que você faz para alterar? Então deixa eu tentar buscar aqui. Buscar um DXF com algum furo. Aqui digamos, né? Se dentro dessa lâmina aqui tivesse um furo quadrado, então aqui eu vou estar importando a lâmina, né? Se aqui tivesse um furo quadrado, antes de eu importar, antes de eu dar o OK, eu viria em geometria, abriria a geometria dela e aqui eu realizaria a alteração.
A mesma coisa são nas alças de acoplamento. Então, as alças de acoplamento, a 95% dos casos, possui sobremetal. Então eu venho aqui, por exemplo, pego uma alça de acoplamento aqui. Essa daqui eu já fiz a alteração, ela já está com sobremetal. Ah, como que eu sei que já foi feita a alteração? Se eu clicar aqui e vier em editar geometria, através do projeto você consegue ver a diferença aqui, ó. Aqui ela está com 180, aqui ela está com 120. Quando você vai fazer o sobremetal, ela sai, teoricamente aqui, ela ficaria com 175 e aqui com 115. E aí como é que eu vou fazer isso? Então eu venho aqui, vou apagar essas medidas, né? Então eu escolho a borracha e clico em cima da medida e dou um delete. E aí eu venho aqui, ó, centro, raio. Eu gosto de usar o diâmetro, que já vai ao valor direto. Então vou colocar 175 e vou vir com a bolinha. Quando eu colocar dentro do círculo e mudar, repara que vai mudar ali, ó, o ponteiro. Quando ele muda e dá essa bolinha com um ponto no meio, quer dizer que se eu clicar agora, não tem importância se ele vai estar aqui dentro. Do jeito que está aqui, ele vai fazer um círculo concêntrico com o outro. Então eles vão ter a mesma origem, sabe? O mesmo centro. Não é a mesma origem, né? Eles vão ter o mesmo centro. Então se eu clicar aqui, ele vai lá para dentro. E aí você repara que tem dois círculos. O amarelo foi o que eu fiz recente e o branco era o antigo. Então eu posso fazer isso aqui. No outro eu coloco 115, dou um enter de novo, o bolinho diminuiu. Mesma coisa, ó, até mudar o ponteiro. Mudou o ponteiro, eu posso dar um enter. Aqui eu dou um ok, clico na borracha, clico na de fora, na branca, dou um delete, ficou só a amarela. Mesma coisa aqui, clico na branca, dou um delete, fica a amarela. Feito isso daqui, só dá um check verdinho, né, um ok, fechar aqui em cima e aí automaticamente ele já vai modificar a peça. Então na hora que eu fechar aqui, repara que ele saiu do branco para o amarelo e ele já deu uma reduzida. Isso quer dizer que ele já modificou a peça. Se eu der o ok, ele já vai importar a peça com as modificações. Então vem em ok, ele vai puxar para cá. Ah, então eu quero dar uma conferência. Como que eu faço para dar uma conferência? Eu venho em geometria de novo. Ele vai abrir só a geometria onde eu consigo fazer todas as modificações. Venho aqui em dimensão, clico no círculo mesmo, pode ser dentro do círculo, pode ser na linha do círculo, eu prefiro clicar dentro do círculo. Ele já vai te dar o valor, 175, certo? Então, cliquei dentro do círculo, 175. Cliquei aqui, 115. Então ele já assumiu as novas medidas. Clique em OK, apaga as medidas de novo para não ficar poluído o desenho. Fecho, não preciso reconstruir porque já foi feita a reconstrução. Tudo certo aqui. Coloco o número da OS, verifico o material, se está tudo certo. A espessura e a quantidade que você tem a necessidade dentro do projeto. E o cliente dá um OK. Aí está aqui a peça, daqui a gente pode fazer todo o processo, né? De gerar uma nova tarefa, de jogar para tarefa. E aí dentro da tarefa você verifica a questão do dimensionamento do retalho que você possui, se a chapa é inteira ou não. E depois disso você gera o plano, liberando para corte logo em seguida.